Dando continuidade aqui, galera, aula 4, certo? Vamos começar a dilatação linear. Só relembrando, visto na aula passada, a dilatação ela depende de três fatores: o tamanho, que é a dimensão do meu corpo, o tipo do meu material e da variação da temperatura. Quando a gente estuda a dilatação linear, diferentemente das simulações, ali a gente tem um volume. Aqui, se vocês observarem, a gente tem um volume, certo? O volume vai ser a área da base vezes a altura me dá o volume. Só que, se a gente for pensar nos objetos, por exemplo, um fio, essa área aqui é muito pequena. Então, estudar a dilatação do volume dele seria muito pequeno. Então, não faria muito sentido. Então a gente estuda a dimensão que a gente está estudando, agora é só o comprimento dele. A gente não vai mais se importar com a área lateral dele. Aqui está ampliado, né? Mas um fio tem área basicamente desprezível. Então a gente pode analisar só o comprimento dele, a linha, por isso o nome, linear. A gente está analisando como se fosse uma linha. Então, a dimensão que a gente vai olhar aqui é o comprimento, certo? Vai depender do comprimento que ele está inicialmente, como a gente já discutiu, né? Se ele tiver com um comprimento maior, vai ter mais moléculas para receber energia na forma de calor, aumentar a temperatura e assim provocar uma dilatação maior, certo? Então o fator aqui é comprimento inicial, o comprimento que eu começo a analisar a minha barra de ferro é que vai, por exemplo, vai me dizer se vai dilatar mais ou menos. O tipo do material vai ser descrito pelo chamado coeficiente de dilatação linear. Lembrando, na outra aula, ele perguntou o que dilatava mais, se era o aço ou o alumínio. Esse coeficiente de dilatação, ele vai me dizer que material dilata mais. Ou seja, o aço tem 1,5 vezes 10 a 5. O alumínio 2,3. Isso está me dizendo o quê? Que o aço ele dilata menos que o alumínio, certo? O alumínio está dilatando mais que o aço. O coeficiente de dilatação linear vai ser basicamente o quanto o corpo dilata por temperatura, digamos assim. Mas quanto maior esse coeficiente, mais o corpo dilata. Porque não faria sentido, por exemplo, se eu analisasse cobre e aço, a mesma variação de temperatura e o mesmo tamanho, eles não dilatam igual, porque são materiais diferentes. E quem vai me dar essa diferença é esse coeficiente de dilatação linear, certo? Vai depender aqui a dimensão que eu estou analisando é o comprimento, o tipo do material é dado pelo coeficiente de dilatação linear e vai depender, claro, da variação de temperatura. Se eu unir essas três ideias, eu ganho essa equação. A dilatação está ligada na mudança de comprimento. Então, a dilatação linear ela é dada pela variação de comprimento, que depende do comprimento que ele tinha inicialmente, do tipo do material e da variação de temperatura. Quanto maior o comprimento, maior a dilatação. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. E quanto maior o elemento tiver, o corpo tiver esse coeficiente de dilatação, maior será a minha dilatação. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo para ficar mais claro as ideias, certo? Então, só recapitulando, a dilatação depende do tamanho, que é a dimensão, do tipo do material e da variação de temperatura. No caso da dilatação linear, que eu ignoro a área, eu estou analisando só o comprimento, a minha dimensão é o comprimento inicial, o meu tipo de material é dado pelo coeficiente de dilatação linear, a variação de temperatura é comum e, juntando as ideias, eu obtenho essa equação, a primeira equação desse assunto.